De volta aqui no canal do Lessa nesta quinta-feira, com um vídeo que eu sempre gosto de fazer, porque, enfim, a gente já sabe e conhece muito bem o potencial desse time do Fluminense e o que ele pode fazer. Mas é sempre interessante observar a reação dos outros clubes de fora, principalmente os de fora do país, e como os torcedores também reagem ao que aconteceu ontem, por exemplo, no estádio Monumental de Lima. Né, os torcedores do Sporting Cristal, e eu vi vários relatos nas redes sociais de torcedores impressionados assim com o Fluminense e exaltando alguns jogadores, como o Ganso, o André e, claro, o absurdo Germancano. Então eu vou trazer para vocês aqui a repercussão também na mídia dessa vitória do Fluminense, o Diário Olé na Argentina destacando muito, principalmente Germancano, obviamente porque interessa muito a eles, né? Afinal o Fluminense está no grupo do River Plate, e também destacar aqui alguns jogadores que ontem entraram mais uma vez no time e foram bem e mostraram que podem ser peças muito, muito importantes para o Fluminense na sequência de 2023. Antes, só deixa o seu like aí de uma vez já para não esquecer, mas se quiser deixar depois também, pode deixar. Se quiser dar dislike também, à vontade. O importante é você interagir, compartilhar os conteúdos aqui no canal do Lessa. Tem vídeo, gente, a gente fala sempre isso, mas tem vídeo com 20 mil visualizações, com 30 mil visualizações, aí você vai ver tem 2 mil likes. Né? Não custa nada, só deixar o dedo aí e ajuda, né, para que o YouTube possa recomendar o canal para outros tricolores. Eu já começo com esse vídeo aqui, que é lá do Depor, que é um site, um jornal peruano, trazendo a reação dos torcedores do Sporting Cristal após a derrota para o Fluminense. Amigo. No, prefiero no hablar, mano. Faltó el equipo. Actitud. Más punche, más garra. Maestro, ¿qué cree que le faltó al equipo hoy día? Gol. Más coraje, hombre. Le faltó más coraje, mantener el 1-0. Si manteníamos el 1-0, yo creo que le hacíamos, ¿eh? Pero después se agrandó Fluminense y nos dio la vuelta. Le faltou mais. Faltou coragem, se tivesse segurado 1-0, poderia ter conseguido alguma coisa, mas depois o Fluminense cresceu, já era. Concentración y después del gol enfocarse en defender, sobre todo en el medio campo. Mira, nuestro objetivo es The Strongest y River, porque con Flu no vamos a poder. No sé, creo que... Nosso objetivo é The Strongest e River. Com o Flu não tem como, não é possível. Suerte. De repente, no sé, de repente si Ávila hubiese estado desde el principio, las cosas serían distintas, ¿no? Faltó meterla, viejo, es lo único. Tuvimos varias oportunidades para ganar, pero faltó meterla. Y faltó, como se dice, un poquito más de eficacia, mayor carácter. En la defensa lamentablemente estuvo mal. Los 3 goles lamentablemente vinieron en cabeza y lamentablemente es así el fútbol, pero me voy triste. No, ¿cómo no van a hacer? A gente tá falando muito em atitude, né? Faltou mais atitude, mais garra, o sistema defensivo foi mal. Gol por pelota parada, o sea, eso tienen que practicar más, o sea, son 2 goles que nos han hecho de pelota parada y creo que hay que mejorar ahí, si no, no vamos a pasar ni a Sudamericana con esto, tenemos que practicar más lo que es táctica fija. Você falou muito da bola parada, né? Se não melhorar isso, não vai passar nem para a Copa Sul-Americana. Definición y un poco de defensa en altura, siempre es nuestro error, ¿no? Los tiros libres, los corners, en este caso. De novo falando de bola parada, né? Que de fato a gente tinha destacado isso, que era um ponto fraco deles, né? O ponto fraco do futebol peruano como um todo. Pelota parada siempre nos friega, pero bueno, todavía la fe sigue intacta, faltan 5 partidos todavía, yo creo que podemos hacer mucho. Le faltó garra, de verdad, porque estaba, no sé, se han puesto nerviosos o algo así, pero esto más hay que darle para adelante, pues. Amigo, não entendi nada do que você falou, zero. Le faltó más garra, más punche, inversión también a los dirigentes, no invierten, eso es lo que hace falta. Bueno, creo que lo dieron todo, pero con un equipo con bastante jerarquía. Los errores en este caso no se pueden aceptar, pero nada, vamos adelante siempre. En realidad... Entendi também nada do que ela falou. Ela estava falando alguma coisa do Fluminense, mas eu confesso que eu não entendi. Me pareció que jugaron muy, muy bien. Me pareció que falló un poco el tema del arbitraje, pero... Me saco el sombrero porque está, la verdad. Le faltó Reclamando da arbitragem, meu filho. Tá, não é possível. un poco más de compromiso con el partido. O sea, ellos esperan a llegar al arco para recién disparar. Yo creo que deberían de darle un poco más de agresividad y disparar de lejos. Pucha, Compromisso com a partida, agressividade. concentrados totalmente. Creo que se desinflaron al final. Tuvieron oportunidades claras. Siento que pudimos haber sacado un mejor resultado. Gasolina y un poco más de huevos, actitud, pero bueno, así es, el Sporting toda la vida. ¿Cree que se demoraron los cambios? Sí, muchísimo, regalamos un tiempo. Le faltó un poquito más de fuerza arriba, muy tarde hicieron los cambios. Bastante,
Tenía que entrar antes, creo que se vio que el equipo corría bastante durante todo el primer tiempo y parte del segundo. Creo que sí, antes tenía que haber entrado los cambios. Eles estão reclamando da demora nas substituições, né? Que o time correu muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou cansando. Pudo haber entrado Irving Dávila, tenía que haber entrado el primer tiempo. Jugar Tábara en vez de Yotun que está el que Hermano, no le faltó nada. Ese árbitro tiene que meterlo preso. Árbitro. O árbitro, meu irmão. Os caras estão reclamando do árbitro. Não é possível isso. Eles estão de brincadeira. El árbitro ha sido Ese todo. es el problema, los chicos lo han hecho muy bien. Tío, todos. Ha estado excelente, excelente. Ah, El tá. árbitro da mucho que desear, la verdad. Tenemos que reclamar eso. Vai reclamar o quê, meu coração? Fala aí, então. 2 pênaltis claros que não foram dados pro Fluminense. Teve uma falta que é discutível em cima do Felipe Melo. Tem gente achando que foi, tem gente que achando que não foi. Do que esses caras estão reclamando de arbitragem, cara? Pelo amor de Deus, o Vilmar Rodano não ia nem expulsar o Yotun naquele absurdo. Aí o VAR achou, né? Beleza, achou certo. Mas no pênalti eu não sei, deve ter ido no banheiro, dar uma barrigada lá, só pode. Empezaron perdiendo, pero al final lo terminaron dando vuelta. Sí, porque bueno, Fluminense salió a proponer. Aí o tricolor aí, assim, esse cara fala muito bem peruano. Peruano, espanhol. Muy bien desde el principio, tuvo varias claras, una que sacó Solís, una que se pierde Cano en la línea del gol. Sí que era cuestión de tener paciencia y mantener el juego, ¿no? Creo que con el 1-0 de Cristal, Fluminense se quedó un poco desorientado, pero al final pudieron reencontrarse con su juego. Bueno, Cristal dio todo lo que podía dar, un muy buen partido, excelente. Ya simplemente que Fluminense lo superó en varios puestos. Sí. Al final costó porque empezaron. Cara, muito maneiro isso, né? Assim, parecem tricolores de lado. Assim, é um espanhol tão perfeito que as pessoas, sei lá, será que eles são peruanos e passaram a torcer pelo Fluminense? Porque, assim, é um espanhol sem sotaque, né? Assim, eu não sou conhecedor da língua, não, mas me parece isso, pelo menos. Están perdiendo. Sí, bueno, cuesta y duele, pero al final felices, con poca voz. Final feliz e com pouca voz. Bom, muito maneiro esse vídeo aqui do Depor, né? E aqui o Oléo falando sobre... Tô traduzindo aqui, não vai ficar perfeito, né? Só para ficar mais fácil. A estreia histórica do Marcelo na Libertadores, com flashes de craque. Aqui, ó, o futebol brasileiro está repleto de grandes craques que fizeram carreira na Europa e passaram os últimos cartuchos em seu país de origem. A tradução não vai ficar perfeita, evidentemente. Aí citando aqui Felipe Luiz, Hulk, e agora citando o exemplo do Marcelo, que voltou a vestir a camisa do Flu após 17 anos. E, enfim, aí falam aqui do jogo, né? Germancano mudou a história e Vitor Mendes encerrou a partida. O ex-Real Madrid mostrou toda a sua qualidade. O segundo gol do Fluminense foi uma boa jogada coletiva que começou com um belo passe de 3 dedos do Marcelo, aquela coisa espetacular, aquele passe que é brincadeira, só mesmo sendo muito diferenciado para dar um passe daquele. Aqui o El Comércio também do Peru, falando sobre o jogo. Há algo para se levantar, foi assim que vimos Fluminense e Sporting Cristal. Como se enfrentasse os patamares de uma espécie de videogame, o Sporting Cristal teve que estrear na fase de grupos da Libertadores contra um dos convocados para brigar pelo título, os favoritos para brigar pelo título, como se fosse aqui, né? O Fluminense do Brasil. É verdade, antes vencer o Nacional de Assunção, o Huracan, o caminho do Sporting Cristal até a fase de grupos, mas hoje o rival exigia muito mais. Essa fase não foi superada, mas a próxima se apresenta como uma oportunidade de vingança e redenção. Aqui o Depor tem um texto um pouco maior aqui, Cristal e a bendita bola parada, mais uma vez criticando aí a bola parada. Nos últimos anos o Sporting Cristal sofreu muito muito na defesa, tem sido seu calcanhar de Aquiles, apesar da chegada do Inácio Silva, que é um brasileiro que está sendo muito elogiado por lá. E aí eles destacam aqui que o gol do Cano veio logo após o escanteio, né, na cabeçada do Nino, e depois o Vitor Mendes também de cabeça. O Vitor Mendes podia ter feito até outro. No final do jogo, depois, tudo em bolas, com origem à bola parada. Eles destacam aqui o Solís, que de fato teve uma grande atuação e foi fundamental para evitar que o Fluminense tivesse saído ontem com uma goleada. Ele destaca que o Fluminense impôs seu ritmo desde o início do jogo, com Keno, com Arias nas laterais, Germancano na frente. E o Olé no Twitter chamou o Cano de Cano-Gol, né, destacando também a vitória do Fluminense. Com certeza eles já estão preocupados aí com em enfrentar o Fluminense, né? Fluminense e River Plate, evidentemente, é uma preocupação para eles. E
eu vi alguns relatos aqui nas redes sociais, e até o próprio Dan Lerner, que ele é jornalista do AIS lá do Peru, foi ele que, né, a gente bateu aquele papo, está aqui no canal, antes do jogo. Ele trouxe informações bem importantes sobre o Sporting Cristal e de fato, as informações bateram certinho, que ele tinha passado. E ele fala, amigo, que delícia de jogador. Ele está falando sobre Paulo Henrique Ganso. Aqui um outro torcedor do Sporting Cristal que escreveu, Paulo Henrique Ganso, eu vi jogar. E aí, dona Helena, que delícia de jogador. Marcelo, Ares, Cano, tremenda equipe, insuperável. Que bom foi ter apreciado esse time, tá falando aqui. Eu vi outros relatos também de torcedores falando que o Sporting Cristal tem que se preocupar com o jogo, com jogos contra o River, do Strongest, porque contra o Fluminense não dá. Aqui tem vários relatos aqui, acho que europeizados. Né? Aqui, irmão, que incrível futebol que esse Fluminense do Diniz tem. Dá gosto de ver, né? Dá gosto de ser apreciado. Não erra um passe, é incrível. Isso só de um post aqui, né? Assim, a repercussão, se você for pegar, ela é bem maior. Então, assim, eu acho legal, eu acho bacana isso, porque a gente, como está no dia a dia aqui, já é tão normal que às vezes a gente perde a noção de alguns jogos, a capacidade que esse time tem e o que ele pode apresentar em alguns jogos. Né? E o pessoal que não está acostumado leva aquele susto, principalmente para quem diz que não conhece o Fluminense, né? Que é um time que, de fato, né, não é. O Fluminense é o último campeão da Libertadores, não ganhou a Libertadores nos últimos anos. Então, assim, para muitos clubes da América do Sul, não é uma equipe que fica marcada ali, que eles temem tanto, como o Palmeiras, como o Flamengo, que venceram a competição recentemente. Então, assim, dá para ver que o pessoal, os peruanos levaram um susto com o que o Fluminense apresentou dentro da casa deles. Né? Eu acho que isso é muito bacana de ver. E outra coisa que eu queria destacar para vocês, e nunca é demais destacar, o que é John Ares. Né? É um jogador que se cobra muito, ele tem se cobrado muito, porque ele não está conseguindo fazer muitos gols esse ano. Você vê que visivelmente, ontem ele estava estressado no jogo, levou o cartão, escapou de ser expulso, inclusive, se o Roldan tivesse sido mais exigente. E ainda assim, primeiro em assistências, 2 assistências, primeiro em passes decisivos com 8, primeiro em cruzamentos certos, primeiro em duelos ganhos, primeiro em dribles certos, primeiro em desarmes, segundo na nota SofaScore. Isso porque esse cara chegou da Colômbia na semana passada, depois de 43 horas de viagem, jogou um Fla-Flu com um dia de descanso, já se recuperou, treinou, foi para Lima, no Peru, viagem para cá, vai e volta. É impressionante o que esse cara faz em campo. É um negócio assim, impressionante o que joga esse colombiano. Aqui tá os números mais gerais, né? John Ares é o meia da Série A com mais participações em gols, 41 nas últimas 2 temporadas. 75 jogos, 18 gols, 23 assistências, 158 passes decisivos, 139 dribles certos. E aí depois tem gente que tem coragem de fazer qualquer seleção e não incluir o John Ares. É um negócio impressionante. E 2 jogadores que eu queria destacar aqui também, na verdade 3 jogadores, que me deixaram uma impressão muito positiva. O Vitor Mendes, claro, que fez um post no Twitter, né? Que foi esse post aqui, ó. Muito bacana, né? Noite especial, me estreia em Libertadores, representando esse gigante do futebol brasileiro, poder marcar um gol inacreditável, definitivamente a realização do sonho daquele menino que saiu do Pará para tentar ser jogador de futebol, deu certo. Então, muito maneiro aí o Vitor Mendes, teve uma grande atuação e mostrou que, eu até compartilhei esse post aqui e disse, o único erro foi você não ter sido titular, né, que é inexplicável. Ontem ele entrou e mostrou que foi inexplicável a opção pelo Felipe Melo, assim como ele não ter tido mais oportunidades, que é um zagueiro que mostra que tem potencial, que tem qualidade, e foi contratado para isso. Né? Ele foi contratado para isso. Então, assim, é por isso que é difícil entender, às vezes, algumas opções. Mas tem a questão do vestiário, a gente sabe como funciona, o Felipe Melo tem essa questão, é inegável, mas, enfim, é muito bom saber que o Fluminense pode contar com o Vitor Mendes. E, quem sabe, ele pode ser a opção para domingo, porque a gente não sabe como vai ficar a situação do David Braz. Mais o quê? Lelê, né, que entrou ontem, parecia que já está jogando no Fluminense há muito tempo. É um jogador alto, de porte, forte fisicamente, que se movimenta muito bem, é leve, é um jogador leve, um jogador que parece que flutua em campo, né, que tem inteligência para trocar passes. Eu estou confiando muito que o Lelê vai ser uma grande opção para o Fluminense na temporada. Eu estou com
Estou achando que vai ser um grande achado, que ele vai se destacar muito dentro desse elenco. E também o Lima, porque o Lima é um jogador, aquele espécie de 12º jogador que entra e é um jogador que sabe, pode sempre contar com ele, porque geralmente ele sempre entra bem, ele sempre dá conta do recado. Então é um jogador muito útil, né? Eu achava que ele fosse ter até mais espaço dentro desse elenco. Com certeza ele vai ter muita importância ao longo do ano, mas é um jogador também que eu destaco, sempre costuma entrar bem e fazer bons jogos. Deixe aí seus comentários sobre a reação aí dos peruanos, qualquer coisa que você queira acrescentar ainda em relação ao jogo de ontem, seu like e fiquem ligados aí porque vamos acompanhar o desembarque do Fluminense vindo lá do Peru. O Fluminense vai desembarcar por volta das 8h15, 8h30 da noite aqui no Rio de Janeiro. Beleza, galera? Tamo junto.